Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que você pôde separar esse momento para a gente poder ter esse encontro ainda que virtual e juntos buscarmos estudar a Palavra de Deus, hoje com série nova. Tenho certeza que você vai gostar também desse estudo. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo e olha, eu quero hoje fazer um pedido especial, te convidar a orar porque nós estamos sonhando nesse período de transição que a gente está vivendo para podermos termos a transmissão diretamente da nossa igreja. Já ora com a gente, estamos tentando reunir todo o equipamento necessário. Sonha com a gente esse momento, quem sabe em breve a gente vai ter essa novidade aí e vai ser muito especial para o longo prazo aí da nossa igreja. Mas agora nós vamos louvar o nosso Deus. Quero dar o feliz sábado como de costume para a equipe de voluntários aqui nos bastidores hoje, Vitor e Charles, sejam muito bem-vindos. E agora para o louvor que vão nos conduzir na nossa música, Fernando e Ralph. Vamos louvar o nosso Criador. Que alegria estarmos juntos uma vez mais um dia e uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntos louvando e agradecendo a Deus. Então vamos começar clamando a Ele: Senhor, reina em nosso coração, reina em nossa vida, para que tudo seja Teu. Cante isso a Ele. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. De uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor. Reina em nossa vida, Senhor, em nossa casa, em nossa família. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Chegou o momento de adorarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Que oportunidade que a gente tem, mesmo com tudo isso que está acontecendo, a gente poder reconhecer quem é o nosso Criador. Aqui do lado, você já está acostumado, está aparecendo um código. Com a câmera do seu celular você tem todas as informações necessárias, mas aqui também tem as informações para transferência bancária. Assim a gente pode louvar a Deus da onde quer que nós estejamos. Não perca essa oportunidade, adore a Deus com aquilo que nós temos, vamos reconhecer quem é o nosso grande mantenedor. Todas as coisas para Ele, tudo por Ele. Que a nossa manifestação nessa hora seja como um derramar diante da presença de Jesus. Por isso nós cantaremos assim: Senhor, tudo é em Ti, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo para o Senhor. Derrame seus pés do Salvador nessa hora. Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em Ti, em Ti. Em Ti, em Ti, minha salvação, o meu coração em Ti. As coisas diante do Senhor, diante a Ele. Quem ora aflito, clamando por paz, quem chora por cura, quem nada tem mais, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará. Cantinho. Em Ti, em Ti, ergo meu louvor em adoração, em Ti, em Ti. Salvação, o meu coração em Ti. Agora declara Ele: tudo se fez, tudo se faz, tudo se faz, todo poder. Toda glória, tudo se fez, tudo se fez.
glória em ti. Cante. Em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Diga minha salvação, minha salvação e o meu coração em ti. Porque dele e por ele são todas as coisas, para todo sempre. Amém. Amém. Um Deus assim que se importa conosco e que nos dá todos os dias uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma nova chance de começarmos uma nova jornada com Ele. Você está vivo hoje, você e sua família, isso é um presente de Deus para mim e para você. Por isso, quero te convidar uma vez mais a nós cantamos essa música, cantarmos essa canção e louvarmos a Ele como quem entende o presente que recebe. Então, cante com a gente isso, Pai, a gente está aqui para recomeçar. A gente está aqui para começar de novo, agora da maneira certa, na Tua presença. Por isso, cante a Ele assim. Pai, estou aqui, cansado de lutar. Quero cumprir Teu querer, quero sentir Teu calor. Pai, errei outra vez, não esperei em Ti. Preciso tanto do Teu amor, Tua misericórdia alcançar. Peça a Ele. Dá-me um novo coração, vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé, em Teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, quero recomeçar. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Pai, errei outra vez, não esperei em Ti. Preciso tanto do Teu amor, Tua misericórdia alcançar. Dá-me um novo coração, vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé, e em Teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, dá-me um novo coração, vem transformar
ensina-me a olhar com os olhos da fé, em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor. Ouve, Senhor, meu clamor. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Amém. Chega o momento de nós orarmos. Essa é a hora de parar um pouquinho as atividades da casa, as conversas paralelas, as outras atividades que acontecem ao mesmo tempo, para a gente se reunir na frente da tela agora e buscarmos concentrar a família nesse momento de oração. Quero te convidar a fechar seus olhos onde você estiver, se concentrar nesse momento para buscarmos a direção divina para o que faremos daqui em diante. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos virtualmente para te buscarmos em oração, para te adorarmos, para cantarmos de quão grande o Senhor é, para levarmos o nosso coração até o Senhor e também para ouvirmos a Tua palavra daqui a pouquinho. Eu quero te pedir que o Senhor possa se manifestar na nossa vida nesse momento. A gente está cada um num canto, é verdade, mas que nesse momento o Senhor possa realizar esse milagre da onipresença e estar entre nós e nos dar a certeza de que o Senhor tem acompanhado a cada um de nós individualmente. Eu peço, Senhor, abençoe a cada situação que cada um tem vivido, talvez problemas de saúde, decisões a serem tomadas, problemas financeiros, problemas relacionados ao emprego, seja o que for, que nesse momento o Senhor possa tomar em Tuas mãos e mais do que isso, que nesse momento nós possamos confiar de que o Senhor tem tudo sob o Teu controle. Eu te louvo porque o Senhor é esse Deus que se importa conosco e porque hoje podemos ter essa certeza de que o Senhor nos ouve e está ao nosso lado. Abençoa, por favor, a nossa vida, coloca o nosso coração nos Teus caminhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em Tuas mãos. Toma, pois, meu coração em Tuas mãos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Livro de Mateus, capítulo 28. Hoje nós iniciaremos uma nova série de estudos aqui em nosso momento de adoração. Será uma série não muito longa, mas uma série onde nos dedicaremos a entender sobre um ponto essencial ao cristianismo. Você sabe que num mundo que a gente vive hoje de tantas filosofias, tantas crenças, o cristianismo se apresenta como algo muito maior do que uma teoria ou do que um conceito. Na verdade, nós vemos que o cristianismo tem que ver com um estilo de vida. A crença em Deus muda completamente nossa forma de viver, muda nossos valores, nossas atitudes, aquilo que nós achamos importante, os nossos pilares do mundo, da vida, são alterados por essa crença. E aí a gente percebe então que cristianismo nos leva a uma vida de discípulos. E nós vemos que ser discípulo, no conceito da Bíblia, tem que ver com missão. Por isso, nessa série, nós estudaremos sobre missão, sobre discípulo, sobre a tarefa que Deus nos deu como seus seguidores hoje. Mas uma missão dada há tanto tempo atrás, a pergunta que nós vamos buscar entender é o que significa ser um discípulo nos dias de hoje. Por isso o nome da série, Discípulos Modernos.
discípulos modernos. E começaremos hoje estudando a missão que Deus deixou a nós. Nós vamos ler o capítulo 28 de Mateus, mas antes eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos para mais uma breve oração, buscando a direção dele. Santo Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra para poder ouvir Tua voz. E eu peço que, por favor, o Senhor fale conosco. Nos ajuda, por favor, a entender o que o Senhor tem a nos dizer através desse texto tão importante, através dessas palavras que saíram diretamente da Tua boca. Fala conosco, por favor, abra o nosso coração para entender a Tua verdade hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 até o 20, a Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto ele é conhecido, talvez na sua Bíblia até apareça o subtítulo, como a Grande Comissão. A Grande Comissão é um trecho muito importante da Bíblia, muito caro aos cristãos, porque talvez seja a declaração mais objetiva e sistemática que Cristo fez sobre a missão, o propósito, sobre qual deveria ser o trabalho dos seus seguidores. Vale lembrar que aqui Jesus está nos seus últimos momentos. Aqui nós temos talvez o trecho ou o último discurso de Jesus, e esse é um pedaço desse último discurso. Logo depois desse diálogo, a Bíblia diz que Jesus volta aos céus. Só por isso a mensagem já teria importância, né? O último discurso de Jesus, as últimas palavras, mas o conteúdo, a profundidade do que está escrito aqui, de certa forma, a missão que Cristo deixou aos seus discípulos aqui na Grande Comissão continua sendo a nossa mesma missão 2000 anos depois. Esse texto é muito importante para nós. Aliás, quando eu digo que esse texto é importante, eu estou me referindo especificamente a nós, discípulos de 2020. Exatamente para agora, setembro de 2020, esse texto acaba sendo de grande importância. Lógico, existem vários textos na Bíblia onde nós podemos pegar uma história tão antiga e tirar valores para os nossos dias, certo? A gente faz isso com a Bíblia inteira. Mas esse trecho é especial porque aqui nós não temos palavras que podem ser aplicadas à nossa vida. Aqui nós temos palavras que são diretamente dirigidas a nós. Esse texto, ele foi escrito para nós. Lembre-se que aqui Jesus não estava falando com os 12 discípulos em si. A Bíblia fala que Jesus tinha esse grupo de 12, que é tão especial, mas Jesus também tinha uma gama muito grande de seguidores, diversas pessoas que iam atrás dele aonde quer que ele fosse. Logo depois da morte de Cristo, os discípulos fogem, os seguidores também se calam, mas quando Jesus reaparece, quando ele ressuscita, esse grupo ganha força, se reunifica, enfim. E agora, nesse momento da fala de Jesus, a gente não parece mais ter apenas esses 12, ou agora 11 no caso. Na verdade, aqui o que nós temos já é esse grupo desses primeiros cristãos. Se a gente tomar por base o texto de Atos, capítulo 1, no verso 15, talvez a gente possa até pressupor que esse grupo que via Jesus ali era formado por mais ou menos 120 pessoas, ou algo próximo disso. Se a gente tomar por base Atos, capítulo 11, verso 26, nós entendemos que esses não são apenas, melhor dizendo, os 12 discípulos, mas na verdade são aqueles seguidores que vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. Aqui nós estamos falando do grupo que originou a igreja cristã. Estamos falando dos pioneiros da igreja primitiva. Aqui vale lembrar que Jesus não está falando com as pessoas que viveriam suas diretrizes ao longo do seu ministério. Aqui Jesus não está falando o que as pessoas deveriam fazer enquanto ele estivesse na terra. Aqui Jesus está falando justamente de como deveriam se portar os seus seguidores após a sua saída. Essa fala de Jesus é destinada para aqueles que desejam manter vivo o seu legado, depois que ele não estivesse mais aqui. Essa fala de Jesus é destinada para aqueles que querem continuar vivendo os seus valores, mesmo quando eles não estivessem mais andando entre nós. É para esses que é destinada essa palavra. Por isso, esse texto,
Ele é destinado a uma categoria, a um grupo do qual nós fazemos parte. Essa missão de Jesus de 2000 anos atrás continua sendo as mesmas palavras que Jesus fala para mim e para você exatamente hoje, porque nós somos esse grupo de cristãos. Nós somos os que mantemos o legado vivo. Nós somos os que continuamos vivendo os valores de Cristo, mesmo tanto tempo depois. Bom, só aqui eu acredito que já tem uma profundidade muito grande no texto que a gente está lendo. Mas se a gente para analisar o conteúdo em si, a gente percebe que esse texto da Grande Comissão, ele realmente é riquíssimo. Existe um teólogo chamado Frederick Bruner. Ele diz o seguinte, ele analisa esse texto da Grande Comissão e ele vai analisando talvez a linguística ou a retórica do texto e ele destaca 5 todos que aparecem nesse texto, que nos ajuda a entender a grandeza do conteúdo que está aqui. Talvez esses 5 todos, eles sintetizem o conteúdo da Grande Comissão. As 5 vezes que aparece, você pode reler no texto, você vai encontrar isso. Primeiro nós vemos toda autoridade. É a primeira vez que a palavra todo aparece no texto. Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada. Através dessa afirmação, Jesus está declarando justamente que ele recobrou o poder, ele recobrou o domínio que havia sido tirado dele lá no Éden, quando o ser humano se rebelou. Agora Jesus retoma isso através do seu sacrifício e principalmente através da sua ressurreição. Jesus é quem está no poder, Jesus agora é o rei desse mundo. E isso é muito importante para nós discípulos, porque o que a Bíblia está dizendo é que quando nós vamos seguir a sua missão, a missão do Mestre, nós estamos fazendo debaixo da sua autoridade. Quando Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada, ele está dando a chancela para que a gente possa fazer exatamente aquilo que ele está dizendo, porque ele é o rei do mundo, ele é quem governa sobre tudo, sobre todos. E é por isso que a gente tem condições de cumprir a missão de Cristo. Porque nós fazemos em nome de Jesus. Nós fazemos sob a autoridade de Jesus. É Ele quem nos dá o respaldo. A segunda vez que o todo aparece aqui no texto é quando ele diz que esse evangelho deve ser levado a todas as nações. Ide por todo o mundo. Todas as nações deveriam ouvir dessa mensagem do evangelho. Aqui o que a Bíblia está nos dizendo é que essa missão do cristianismo, ela não se aplica apenas a um povo, a uma nação, a uma tribo ou a um grupo selecionado, a uma classe social. O evangelho é para todos, absolutamente todos. A mesma expressão que Jesus vai dizer também lá em Atos, que o evangelho deveria chegar até os confins da terra. Todo ser humano não só é digno, mas todo ser humano necessita desesperadamente de conhecer e ouvir a mensagem do Evangelho. É nossa missão, como cristãos do século XXI, levarmos a mensagem a todos. O mundo inteiro precisa ouvir. Não é à toa que Mateus capítulo 24, verso 14, vai dizer que um dos sinais da volta de Jesus é que justamente o Evangelho seria pregado a todo o reino, a todas as pessoas, a todo mundo. É nossa missão levar o Evangelho a todas as nações. O terceiro todo que aparece aqui, segundo esse teólogo, é um pouquinho mais subjetivo, mas a gente também consegue encontrar ali. Quando a Bíblia diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse teólogo entende como em nome de todos. Na verdade, a gente tem aqui a presença de toda a Trindade participando ou chancelando essa missão. Nós falamos que tudo isso é feito sob a autoridade de Cristo. Mas quando nós percebemos a menção da Trindade como todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente percebe a sublimidade dessa missão. Essa não é uma missão de homens, essa não é uma pauta de um governo ou de um grupo ou de uma linha de pensamento, de uma cultura. Na verdade, essa missão, ela é divina. Essa missão, ela é de Deus. Essa missão é dada pelo Deus Todo-Poderoso em toda a sua complexidade de uma pessoa que se manifesta em 3. Aqui está revelada essa grandeza de Deus. Deus quer que nós cumpramos essa missão. Essa missão é o sonho de Deus para a nossa vida. Muita gente, aliás, até fazendo um parênteses aqui, muita gente passa a vida inteira tentando descobrir qual é o plano de Deus para nós, não é? Eu não sei o que Deus quer para mim, eu não ouço a voz de Deus, eu não sei o que Deus quer para o meu futuro. Está escrito aqui, o plano de Deus é que nós vivamos essa missão.
Essa é a função que Ele deixou para nós. Esse é o norte que Ele deu para a gente. Esse é o estilo de vida que Ele quer que a gente viva. É isso que significa cristianismo. É viver a vontade de Deus justamente de cumprir essa missão, de levar o Evangelho a todas as nações. O quarto todo que nós encontramos aqui é quando Cristo diz que nós devemos ensinar em todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui nós temos a abrangência dessa missão e a abrangência do Evangelho. O que nós devemos pregar, ou as boas novas, que indicam justamente o Evangelho, não constituem apenas uma parte daquilo que Cristo falou. A gente não deve pegar apenas uma mensagem de Cristo ou uma expressão que Cristo usava, que talvez cabe mais na minha conveniência, e enfatizar isso esquecendo todo o resto. Não, tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Cristo viveu, é isso que nós devemos pregar. A nossa mensagem ela deve ser completa, a nossa mensagem ela deve ser ampla. De novo, eu enfatizo, a gente não pode só olhar uma parte da vida de Jesus. A gente não pode destacar só um discurso de Jesus, esquecendo todas as outras parábolas que Ele ensinou. A gente tem que pegar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que está registrado nos Evangelhos, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre quem é Cristo, Antigo e Novo Testamento, e é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos ensinar. A amplitude do Evangelho é tão grande quanto a amplitude do conceito ou da compreensão de quem é Deus. Finalmente, o quinto e último todo que aparece nesse texto tem que ver com uma promessa de Jesus, que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui nós temos justamente a amplitude do tempo. Aqui nós temos o quando nós devemos cumprir essa missão. Aqui nós temos o reforço da promessa que Cristo está conosco, não só estava com a igreja primitiva, não só estava nos dias em que Ele esteve de fato na terra, mas até hoje nós podemos ter a presença de Cristo conosco. Talvez nós podemos até de forma mais direta, nós temos a presença do Espírito Santo nos conduzindo em cada passo que damos. Isso desde Atos capítulo 2, o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo para cumprirmos de fato a missão. Aqui nós temos a garantia de que a gente não está sozinho. E convenhamos como é bom saber disso nesse momento de crise que a gente está vivendo. Nós não estamos sozinhos. Cristo nos acompanha, Cristo cuida da gente. Todos os dias Jesus estaria conosco, até o fim do tempo. Cristo está comigo, estava conosco lá no início, mas Cristo continuou comigo agora, em setembro de 2020. Você percebe a grandeza desse texto? Em 5 pilares destacados por esse teólogo, a gente consegue compreender um pouco mais da profundidade de tudo que está sintetizado em apenas 3 versos. Olha a grandeza da missão que Jesus deixou para nós. A grande comissão, de novo, não é apenas um texto vazio. A grande comissão não é apenas uma ordem sem pé nem cabeça que Jesus nos deu. A grande comissão tem que ver com a síntese do plano que Cristo tem para a nossa vida. Tem que ver com a síntese daquilo que deveria ser o nosso norte, o nosso grande propósito. É para isso que a gente deveria viver. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de, como a gente falou em outras séries, correndo atrás de trabalho, sustento, carreira, fazer o próprio nome. Era isso que deveria mover nossa vida. Era isso que deveria inflamar nosso coração. É para isso que a gente deveria estar se planejando. Aliás, quer ver, abrindo um pouco mais, a gente deveria estar trabalhando, até o sustento em si, para conseguir cumprir isso. O objetivo final deveria ser essa missão. Olha a grandeza de tudo que Cristo falou aqui. Mas veja, todos esses todos só fazem sentido na ótica da missão proposta aqui. Não adianta eu querer ter todos esses todos se não for para viver a missão. Entendendo essa grandeza, então, é válido agora a gente entender a profundidade do que significa de fato a missão proposta aqui. Você percebe que nesse texto, Cristo nos indica não apenas o que devemos fazer, mas o quando, o onde, por quem, com quem, por quê. Aqui nós temos a ideia da chancela, a abrangência, a duração, a profundidade, a sublimidade, tudo está sintetizado nesses versos. O que de fato é a missão que Cristo nos deixou? O que nós devemos fazer como cristãos? O que significa ser um discípulo, mesmo em tempos atuais? O que significa viver o cristianismo? Ou qual é a missão que Cristo nos deixou?
para vivermos exatamente hoje. Tentando sistematizar, até por didática, semelhante ao que fizemos agora há pouco, eu destaco aqui com você os verbos presentes nesse texto. E talvez se nós analisarmos cada um deles, nós conseguiremos entender de fato o que significa a missão que Cristo nos deixou. Na grande comissão nós temos 4 verbos. E eu queria, nos minutos que ainda temos, analisar cada um deles e as implicações práticas disso para a nossa vida. O primeiro verbo que nós encontramos nesse texto, ele já aparece logo de cara no verso 19. A palavra é ide, o verbo é ir. O primeiro verbo do que significa viver a missão de Cristo é ir. Aqui vale destacar que existe uma pequena discussão teológica e linguística sobre a melhor tradução para esse verbo ir, ou a melhor declinação, digamos assim, conjugação desse verbo. Alguns linguistas acreditam que o verbo grego, a melhor definição, a melhor tradução dele, seria essa mais tradicional, o ide. E por que isso é importante? Porque aqui o verbo ide, ele aparece no imperativo. Ou seja, essa é a grande ordem que Cristo está nos dando. Essa é a primeira ordem, a missão que Deus está nos dando. A primeira coisa que precisamos fazer é ir. É uma ordem, é um imperativo, é mandatário. Nós precisamos ir. Esse é o passo mais importante, ou seja, nada da missão da grande comissão pode ser cumprida se antes nós não formos. Mas uma segunda forma de entender, segundo os linguistas, nós podemos traduzir esse verbo também no gerúndio, que ficaria como indo fazer discípulos de todas as nações. Se essa for a tradução correta, não é que o verbo perde a importância de maneira alguma, mas ele deixa de ser protagonista e passa a ser coadjuvante, porque daí o imperativo fica como segundo verbo e não esse. Se essa for a tradução mais correta, então a grande ordem de Cristo é fazer discípulos. E o indo, o verbo ir, é apenas o caminho, é apenas a direção de como faremos discípulos. Ou seja, faremos discípulos indo pelo caminho, no movimento, é onde nós encontraremos mais discípulos. Bom, logicamente, meu objetivo aqui não é me demorar muito nessa discussão teológica, linguística, enfim. Então eu queria destacar com você o ponto em comum nessas duas possíveis traduções. O ponto em comum é que se eu quero viver a missão de Cristo, eu preciso ir. Seja antes ou depois, eu preciso ir. Seja no imperativo ou no gerúndio, eu preciso ir. A missão de Cristo, ela é cumprida quando eu vou. Isso aqui é muito forte. Presta atenção. Eu não posso viver a missão de Cristo ficando ou estando. Eu só posso cumprir a missão de Cristo indo. A missão de Cristo, ela envolve movimento. A missão de Cristo, ela envolve o sair, envolve o ir. Primário ou secundariamente, eu não consigo cumprir a missão de Cristo exatamente aonde eu estou, seja no sentido físico ou no sentido metafórico. Eu preciso me mover. Tudo começa com ir. Missão não se vive na inércia. Missão não se vive na permanência. A missão é cumprida apenas quando há movimento. Isso aqui é tão importante que eu vou subdividir aqui esse conceito em duas ideias, ou duas aplicações práticas aqui. Se eu entendo que eu devo ir, então primeiro, eu entendo que eu preciso sair do comodismo para cumprir a missão. Não é possível cumprir a missão deixada por Cristo em tempos atuais se eu estou na zona de conforto. Não é possível cumprir a missão de Cristo no exato local onde eu estou hoje. E de novo, isso você pode entender tanto no sentido físico quanto no metafórico. Eu não tenho como cumprir a missão de Cristo, por exemplo, no estado de espiritualidade que eu estou hoje. Eu preciso desenvolver, eu preciso avançar, eu preciso ir. Eu não consigo cumprir a missão de Cristo exatamente no lugar que eu estou, ou seja, com um grupo de pessoas que eu estou, ou talvez só afincado com o pé dentro de uma igreja. Eu preciso ir, eu preciso sair dessa área confortável. Missão geralmente envolve sair justamente desse comodismo. Vou até colocar uma frase um pouquinho mais forte, talvez. Geralmente, uma religião confortável indica uma religião sem missão. É só você olhar a história dos discípulos, o Novo Testamento. Cumprir missão para eles envolveu deixar tudo para trás. Cumprir a missão envolveu, às vezes, colocar até a própria vida em xeque
Será que eu consigo cumprir a missão numa religião completamente confortável? Religião ou missão envolve sair da zona de conforto. A segunda ideia que nós temos aqui nesse ID é que nós precisamos buscar as pessoas. Veja, se eu preciso ir, quer dizer que as pessoas não estão vindo. Uma das imagens mais conhecidas de Jesus é quando ele se apresenta como o bom pastor. Mas na parábola do bom pastor, o pastor, ele quando descobre que a 100ª ovelha está faltando, ele não fica na porta do aprisco gritando, ovelha, ovelha, por aqui. Ou ele não fica fazendo sinais luminosos ou alguma programação muito atrativa para que a ovelha possa voltar para casa. Você conhece a história. O pastor deixa tudo para trás e vai atrás dessa única ovelha. Veja, ele vai até onde a ovelha está. Ele procura a ovelha até conseguir encontrar ela. A gente não vive missão preso no aprisco. A gente não tem como encontrar a ovelha perdida se a gente está preso entre as outras 98 junto com a gente. Missão precisa sair, missão precisa ir. Missão implica em ir atrás, ir até as pessoas. Para cumprir a missão, a gente precisa se misturar com elas. E eu estou enfatizando isso aqui porque eu fiquei pensando muito quando estava preparando esse tema, que muitas vezes nós resumimos a nossa missão a realizar um programa de boa qualidade e fazer o convite, venham, venham, venham. E a gente fica frustrado porque as pessoas não vêm. Quando a missão diz claramente que o convite não é para vir, a ordem é para ir. Cristo não está falando com os descrentes, dizendo vão até os crentes. Cristo não está falando com os sem fé, dizendo vão até a igreja. Cristo está dizendo para os crentes, Cristo está dizendo para a igreja, vão vocês até eles. Vão vocês até a cidade deles, vão vocês até a casa deles. Essa é a ordem de Cristo. Nós precisamos ir. A ordem não é venham, a ordem é ir. Para viver a missão, eu preciso sair e me misturar com as pessoas. Segundo verbo que nós encontramos aqui nesse texto, e as aplicações agora são um pouco mais breves. O segundo verbo é o fazer, e talvez de forma mais direta é o fazer discípulos. Essa é a segunda ordem de Cristo. Ide e agora fazei discípulos. Esse texto, ou essa ideia, melhor dizendo, nós vamos entender melhor na semana que vem, porque o nosso tema da semana que vem é especificamente o que significa ser um discípulo. Então, já te digo que semana que vem a gente vai entender com mais amplitude o que significa esse verbo ou essa ordem também. Mas é que hoje eu queria destacar um ponto apenas. É que a ordem de Cristo não é apenas para sermos discípulos, a ordem é para fazermos mais discípulos. Discipulado, na ótica de Cristo, não implica apenas em seguir o Mestre. Ser discípulo não significa apenas copiar os passos de Jesus. Ser discípulo não significa apenas estar onde Jesus esteve, fazer o que Jesus fazia. Lógico que isso faz parte. Até porque Jesus está dando a ordem para quem já era discípulo. Mas ser discípulo de Cristo implica em se preocupar com os outros. Olhar para os lados, no sentido de se certificar de que mais pessoas estão se juntando a essa jornada também. Veja, a Bíblia fala que Jesus ele escolheu 12 pessoas, 12 homens, e trabalhou com eles, ensinou eles, para que eles pudessem fazer a mesma coisa com muitas outras pessoas. Se o meu discipulado, se o meu seguir a Cristo, se resume em mim mesmo, ou seja, eu aceito Jesus, e agora eu sigo Jesus e parou por aí, eu não estou vivendo a ordem de Cristo. Esse conhecimento de Jesus, ele tem que implicar em levar mais pessoas, em alcançar mais pessoas. Ser discípulo, na ótica de Cristo, significa necessariamente fazer mais discípulos. Eu preciso ir até as pessoas, me misturar com elas e então convidá-las a seguir o Mestre junto comigo. Isso é o que significa fazer discípulos. Pastor, como fazemos isso? Talvez os dois verbos seguintes respondam essa pergunta para nós. Porque o terceiro verbo diz que nós fazemos discípulos batizando-os. O terceiro verbo é batizar. A ordem de Cristo é que nós possamos batizar mais pessoas. O batismo ele tem lugar fundamental no cristianismo,
Porque o batismo, ele não é o fim da jornada. Aliás, esse é um erro que muita gente comete. Batismo não é um diploma, batismo não é o fim de um curso, batismo não é uma graduação, batismo não é dizer, agora eu aceitei a Cristo, terminei. Não. Batismo é só o primeiro passo. Batismo é o início da jornada. Batismo não é terminar a caminhada com Cristo, mas é decidir começar a caminhar do lado dele. Marcos capítulo 16, verso 16 nos aponta que será salvo aquele que crer e for batizado. João capítulo 3, verso 5 nos diz ou nos indica que o batismo, ele é um renascimento, é um recomeço. Mateus capítulo 3, verso 15 vai nos levar a entender, ou vai nos levar a seguir o exemplo de Cristo, que ele mesmo se batizou dizendo que assim se cumpriria toda a justiça. Romanos capítulo 3, verso 3 vai nos mostrar que no batismo nós tomamos parte no sacrifício de Jesus. No batismo nós aceitamos Jesus como Salvador e esse sacrifício passa a fazer sentido na nossa vida. E no verso 4 ainda, capítulo 3 de Romanos, ele vai nos convidar então, após o batismo, a viver uma nova vida. O que segundo Coríntios capítulo 5, verso 17 vai chamar de uma nova criatura. Olha a grandeza do batismo. O batismo é um recomeço, o batismo é uma nova vida, o batismo é renascer para Cristo. O batismo é morrer um pecador e nascer um filho de Deus, isso é batismo. É nas águas que morre uma pessoa egoísta, voltada apenas para si mesmo, e nasce um discípulo que vive para cumprir a missão de fazer mais discípulos. O batismo é parte fundamental da nossa missão. Levar pessoas ao batismo significa levar mais pessoas ao reino de Deus. Finalmente, o quarto e último verbo, inclusive o segundo que explica o que significa fazer discípulos, é o ensinar. Note que a ordem de Cristo não termina com o batizar, mas sim com o ensinar. Esse é o último verbo. E até é curioso aqui a gente perceber que primeiro Cristo diz que nós devemos batizar as pessoas, para depois ele dizer ensinando elas. Você percebe que o ensino ele é contínuo. Às vezes a gente acha que esse ensino é uma etapa primária, o início da jornada com Deus numa época de aprendizado e depois acabou. Não, o ensino é contínuo. É a vida inteira aprendendo e a vida inteira ensinando o que significa seguir a Jesus. Ensinar é chamar alguém para o teu lado, fazer um discípulo é chamar alguém para o teu lado, e ensinar a ele o que você já aprendeu sobre Deus, o que significa na tua vida viver Cristo, o que é essa nova vida, mas também aprender com essa pessoa, porque entendendo que ela também tem algo a te ensinar e a gente nunca vai saber tudo sobre o que significa seguir a Cristo. Ensinar é a ideia de que eu preciso compartilhar, mas também aprender que eu preciso sempre crescer na minha jornada com Deus. Depois de analisar todos esses verbos, a pergunta que eu faço é: temos nós cumprido a missão deixada por Cristo? Você sabe que eu escolhi falar desse tema aqui porque eu acredito que essa é uma das crises que nós estamos vivendo nesse momento. Com a crise de saúde financeira que nos obrigou a fechar as igrejas, a gente colocou muita coisa de lado. A gente diminuiu as atividades, a gente focou em poucas coisas. Será que a gente deixou a missão de lado também? A gente já está na metade final de 2020. Nós já estamos em setembro. É o mês 9, está acabando. A gente tem cumprido a missão esse ano? Ou será que 2020 foi o ano de parar tudo, inclusive a nossa missão? Aí você fala: pastor, mas em momento de crise, como que a gente cumpre a missão? Você já parou para pensar que quando Cristo deixou essa missão, no dia que ele falou isso, a igreja vivia uma crise? Jesus tinha sido morto. Você quer crise maior do que essa? E Jesus não foi morto por acaso, Jesus foi perseguido. Os cristãos estavam escondidos. Quando Jesus foi embora, o cristianismo era uma religião proibida. Os discípulos foram presos, os discípulos foram mortos por causa dessa religião, por causa do cristianismo. Você quer crise maior do que essa? E a missão foi cumprida com maestria. A missão foi vivida e o evangelho foi pregado. Os discípulos eram tidos como incultos, como ignorantes, como contra a lei. E numa pregação em Atos capítulo 2, 3 mil pessoas aceitaram a Cristo. Você quer crise maior do que essa?
Mas a missão continuava sendo vivida. Será que a gente tem vivido uma missão agora em 2020? A ordem continua a mesma. Aliás, com o mundo se preparando para a volta de Jesus, a ordem se torna ainda mais importante. Temos nós cumprido a missão deixada por Cristo? Bom, a gente pode traduzir essa pergunta em 4 para terminar. Primeiro, tem você ido até aqueles que precisam conhecer Jesus? Ou será que você está sentado simplesmente esperando que elas venham? Será que eu tenho saído da minha zona de conforto para me misturar e ir até o descrente? Segunda pergunta. Tem você trazido mais pessoas para seguir o Mestre? Ou será que o seu discipulado, o seu seguir a Jesus, significa apenas você e você mesmo olhar fixo para Cristo e acabou por aí? Será que você tem trazido mais pessoas para o reino de Deus? E se certificado que esse grupo de seguidores continua crescendo e Deus tem te usado para isso? Terceira pergunta. Você tem levado pessoas ao batismo? Aliás, você já levou alguém ao batismo? Bom, quem converte é Deus, quem salva é Deus, quem faz a decisão é Deus, isso é muito claro. Mas qual foi a última vez que você foi um instrumento na mão de Deus para levar pessoas a renascer como uma nova criatura? Isso não é número não, tá? Está na ordem de Cristo. Aqui a gente pode fazer até uma outra pergunta junto, para um outro grupo. Você que ainda não viveu a experiência do batismo, o que está faltando? Tenho conversado com algumas pessoas que durante essas semanas últimas tomaram a decisão do batismo, mas parece que sempre falta alguma coisa. O que falta para você passar pelo batismo e renascer para Cristo? O que falta? Quarta e última pergunta. Tem você ensinado outras pessoas? Tem você compartilhado o que você tem vivido com Cristo? Quem é a pessoa que você adotou espiritualmente para ajudá-la a aprender a caminhar melhor com Cristo? E mais, tem você aprendido com alguém a crescer ou você está conformado com onde está? Não importa o que a gente está vivendo, a missão continua a mesma. Cristo confiou em nós. Temos nós vivido a missão? Feche seus olhos. Santo Deus, Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor confiou em nós. Eu te agradeço porque o Senhor olhou para nós e nos deu a honra de carregarmos a bandeira do Teu nome e hoje sermos os Teus representantes aqui na terra. Que honra, Senhor! Senhor, eu te peço perdão se em algum momento a gente esqueceu do privilégio que isso envolve e a gente se conformou com onde a gente está, a gente parou de ir, a gente parou de chamar mais pessoas, a gente se fechou. Meu Deus, nos ajuda a honrar minimamente com esse compromisso que o Senhor deixou com a gente, para que nós possamos cumprir Tua missão. Aliás, porque nós sabemos que quanto mais nós pregarmos o Evangelho, mais breve o Senhor virá, mais rápido o Senhor virá. O Senhor disse que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, mas antes o Senhor nos alertou que nós é que pregaríamos. Nos usa para isso, por favor. Nos capacita para isso, por favor. E nos transforma o nosso coração. Abre o nosso coração para que a gente possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Que nós possamos ser discípulos Teus, discípulos modernos que pregam o Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.